Você sente que já está num nível legal ali no seu estudo de inglês, mas ainda não conseguiu começar a ler propriamente, nem livros de ficção, não ficção, sente que ainda está tendo dificuldade com a leitura? No vídeo de hoje, eu vou dar algumas dicas que podem ajudar você a realmente começar a ler em inglês ou qualquer outro idioma que você esteja estudando. Se você não me conhece, meu nome é Luana e eu posto aqui no YouTube sobre dicas de idiomas e literatura. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever no canal. Bom, a leitura é uma das competências que a gente tem que começar a trabalhar o quanto antes, porque ela ajuda em muito em adquirir vocabulários, em melhorar a nossa pronúncia quando a gente lê em voz alta, entender melhor como que funciona a linguagem em si, porque quando a gente lê um texto nativo daquele idioma, a gente consegue entender melhor como é utilizado a gramática ali, sem que você realmente precise estudar a gramática propriamente. Só de você estar lendo, você começa a entender melhor como ela funciona. Só que a leitura, para quem está no nível A1, por exemplo, é muito difícil. Você vai ler ali textos bem curtos que são focados no nível A1 para você adquirir vocabulários. Mas a partir do momento que você alcança o A2, o B1, aí você tem que começar a melhorar ali, intensificar o seu ritmo de leituras e já pode começar a adicionar livros um pouco mais difíceis também, mais longos. Eu vou dar algumas dicas aqui para vocês começarem a ler. Depois eu vou dar algumas indicações e dicas específicas para cada nível. Então, nível iniciante, né, A2, nível intermediário, B1, B2 e o nível avançado ali a partir do B2 para C1. A primeira dica que eu vou dar, que é uma dica geral, é que você precisa encontrar livros que sejam para o seu nível. Então, muita gente fala da regra do 80-20, que você tem que entender 80% para adquirir os outros 20 ali. Mas essa regra, na verdade, não é muito exata. Muitos estudiosos de idiomas, eles falam que, na verdade, o certo é o 90-10. 90-10 é você entender naquele texto ali 90% das palavras e expressões e apenas 10% ser de coisas que você não entende ou que você não conhece. Porque tendo 90% ali que você compreende, fica muito mais fácil, até por contexto, você entender os outros 10%. 20% já é muita coisa, principalmente para quem está no nível A2, B1 ali, que ainda não tem tanta coisa, tanta bagagem. Então é complicado, busquem sempre algo que você consiga entender 90%, busque algo do seu nível ou até um pouco inferior para você que está começando. Se é a sua primeira leitura assim mais extensa de um livro de ficção ou algo do tipo, busca alguma coisa com um nível até um pouco inferior, porque aí você vai ter certeza de que você está lendo bem e aí assim com o tempo você vai evoluir. Uma dica também para quem não tem esse costume é começar com textos curtos. Então, pega um texto mais curto, um livro mais curto, é algo mais simples de ler que você possa acabar mais rápido, porque aí até vem aquele sentimento de, eu consegui terminar, sabe? Porque às vezes você pega um livro muito grande e aí você não consegue terminar e aí você fica naquilo na cabeça, eu não consigo ler em inglês ou em outro idioma. Então pega um livro um pouco mais curto que você consiga terminar de uma forma assim, teoricamente rápida, para que você também sinta aquele comprometimento de, eu consegui um, eu consigo outros também. A não ser que você esteja lendo um livro para adquirir vocabulários com esse único intuito, não se prenda a uma palavra que você não sabe, tá? Por isso que é importante você ler livros que a maioria das palavras você conhece, porque quando você tá lá lendo e do nada vem uma palavra que você não conhece, mas pelo contexto você entende mais ou menos o que ela significa, não se prenda a ela, não vá procurar exatamente o significado dela. Se você consegue entender o restante da leitura, ignora ela por enquanto, você pode deixar marcada lá para depois você procurar, mas ignora esta palavra, porque se você for parar por toda palavrinha que você não conhece, essa leitura não vai fluir de forma alguma. Você vai ficar se prendendo a essas palavras. Uma dica que eu dou é você primeiro ler o capítulo no geral, sem parar, para ver o que uma palavra significa. Você vai ler, entendeu o capítulo, né? Entendeu o que a história tá te contando. E aí depois você faz uma segunda leitura deste capítulo, até para você entender melhor o que o capítulo falou, mas também para você pegar essas palavras que você não aprendeu, marcar, ver qual que você pode adquirir de vocabulário e tudo mais. Então faça essas duas leituras, mas a primeira vez leia ela de forma sem parar, não se prenda a palavras. E até falando um pouco dessa questão de palavras e vocabulários,
Nem todo vocabulário, nem toda palavra que você vê num livro, se você não souber o significado, ou que você vai aprender, significa que você precisa memorizar e colocar na sua vida. Tem livros que você vai ler que algumas palavras é bom você saber o significado, o contexto dela, mas que no seu dia a dia você não vai usar. Eu já li diversos livros em inglês e algumas palavras eu até salvo lá para eu saber o que significa, mas depois eu fico, tá, mas eu nunca vou usar essa palavra no meu cotidiano, então não tem necessidade de eu fazer, por exemplo, um flashcard dela para eu decorar e realmente começar a utilizá-la. Eu posso simplesmente só saber o que ela significa, que já é suficiente. Se a gente fosse saber todas as palavras do nosso próprio idioma, a gente não daria, né, gente? É óbvio que quanto mais palavras, melhores, mas num livro, nem tudo a gente precisa pegar. E isso atrasa a nossa leitura também, porque eu sou escritora, como vocês já sabem. Se vocês já são inscritos aqui no canal, vocês sabem que eu sou escritora. Então, às vezes, eu preciso falar a mesma coisa logo em seguida, só que eu não vou usar a mesma palavra, eu procuro um sinônimo. E aí, beleza, eu vou usando vários sinônimos, vou usando palavras diferentes para falar alguma coisa. Só que assim, vamos ser realistas? Não tem necessidade da gente saber todas essas palavras. A gente usa num contexto literário, porque num contexto literário ela é necessária. Mas não significa que no seu dia a dia você precisa saber todas essas palavras, tá? A não ser que você esteja aí querendo se tornar uma pessoa acadêmica naquele idioma. Filtrem bem as palavras que vocês vão levar, sabe, para aprender propriamente. Agora falando um pouco mais ali, definindo em cada nível. Particularmente nível A1, né, que é o nível bem iniciante, leitura é apenas de coisas curtas e coisas voltadas para o aprendizado. Então, por exemplo, você vai ler um pequeno texto sobre a rotina de alguém. Você vai ler um pequeno texto sobre alguma coisa do clima. Então, é sempre voltado um pouco mais ao aprendizado. Você não vai ler uma coisa muito literária, que vai ter ali uma hipérbole, por exemplo, que você não vai ter a menor noção do que significa aquilo. Não faz sentido você procurar por textos literários no nível A1. Procure textos ali que são focados para o aprendizado de vocabulários. Agora, quando você alcança o nível A2, aí sim você já pode começar a procurar textos um pouco mais literários. Eu não diria que é fácil você começar a ler, por exemplo, uma fantasia ou algo do tipo, porque vai ser um vocabulário mais robusto. Eu sou nível C1 já faz anos e às vezes eu leio uma fantasia e eu fico um pouco travada, porque é um vocabulário mais robusto, que eu indico para quem é nível A2. Romance. Se você não gosta de romance, sinto muito, mas romance normalmente tem palavras mais cotidianas, mais normais do nosso dia a dia e que muito provavelmente a maior parte delas você já sabe. Então pega um livro curto de um romance normal, de dia a dia, sem nada muito louco assim, e leia. Algumas indicações que eu tenho é do Amazon Originals. A Amazon agora ela tem um contrato ali com alguns autores americanos e ingleses, se eu não me engano, que eles escrevem livros curtos, é como se fosse um conto, basicamente, de no máximo 80 páginas de romance. Então você busca a Amazon Originals, que tem vários livros de romance e muitos deles já são para um nível ali legal de A2. Tem que procurar, porque realmente tem alguns que são um pouco mais difíceis, mas eu vou deixar aqui, inclusive, livros que a gente leu no meu clube de leitura em inglês, né, que agora infelizmente a gente não está mais fazendo, a gente deu uma pausa, mas a gente leu esses livros e assim, para quem é nível A2, dá para entender bastante. Vai ser minha indicação para um nível A2. Não tente buscar nada muito fora do normal, comece com romance, alguma coisa mais simples ali, até uma autoajuda, se você curtir esse tipo de leitura, também é legal porque não vai usar muitas palavras difíceis, a não ser que seja muito focado aí em algo bem científico, né? Usar bastante pesquisa científico, que a gente sabe que nem toda autoajuda faz. Então, procurem aí. Outra coisa muito importante pro nível A2 é que você precisa estar lendo uma coisa que você gosta, tá? Então, se você gosta de romance, já vai facilitar bastante. Por quê? Se você pega uma coisa, um assunto sobre um tema que você não gosta, cara, não vai fluir. Não vai fluir. Porque você vai se sentir obrigado. Vai ser como se fosse uma leitura obrigatória. E a gente sabe como a gente funciona com leitura obrigatória, né? Quem já passou pelo Enem sabe. E sim, no começo,
não vai fluir, vai parecer que você tá forçando, vai parecer que não é natural você tá lendo aquilo, mas continue lendo, porque depois do primeiro, depois do segundo, as coisas começam a ficar um pouco mais tranquilas, você vai pegando o jeito de ler, mas você não pode parar, mesmo que no começo você fique, ai, eu não tô conseguindo me conectar com a história. É normal, o começo é sempre muito difícil, mas você precisa fazer. O nível B1, o começo do B2, ele é um livro que você já tem bastante vocabulário, então você pode ousar um pouco mais. Então, eu diria que ainda se mantenha em livros que são mais do dia a dia. Então, por exemplo, além do romance, pode adicionar um thriller, é, um livro de ação, de aventura. Fantasia já é possível ler, dependendo da fantasia, mas ainda assim vai ser difícil, tá? Então eu ficaria ali entre um romance, um thriller, alguma coisa com um nível um pouco superior, né? Um pouco mais longo já é possível, mas ainda tentaria focar naquilo de coisas que eu gosto. Não tentaria fugir muito ali para aprender vocabulários específicos, porque ainda você tá naquela fase de adquirir vocabulário. Se você é nível B2 para cima, aí a gente tem que fazer uma divisão, tá? Neste momento, ou você vai ler para se divertir, ou você vai ler para o aprendizado de novos vocabulários. Se o seu foco é por diversão, escolhe o livro que você quer. Eu acho que aí, a partir do B2, você já tem uma liberdade muito maior para escolher o gênero que você vai ler, o tipo de livro que você vai ler. Já pode pegar um livro mais longo. No começo, pode ser difícil, mesmo dependendo do livro que eu pego, o começo é sempre muito arrastado. Eu acho que todos os livros de inglês que eu pego para ler, e espanhol também, sempre o começo é arrastado, sabe? É como se eu tivesse tendo que forçar minha mente a entender que eu estou lendo um livro em outro idioma. Mas depois ali das primeiras 20 páginas, eu já começo a ler mais rápido, já vai dando aquele gás, basicamente. Se é por diversão, você não vai focar tanto nas palavras que você não sabe, né? Você vai entender ali sempre a regra dos 90-10. Então, no nível B2 para cima, muito provavelmente você já vai ter aqueles 90-10, um livro de ficção principalmente. Então, vai ser muito mais simples de você ler aqueles livros. Agora, se você quiser aprender, aí vem uma coisa assim que eu falo e as pessoas não gostam. Mas se você quer adquirir mais vocabulários, se você quer se tornar uma pessoa que fala melhor, que fala além do básico, que é aquele básico norte-americano, você vai precisar ler coisas que você não gosta. I know, guys, it's sad, but it's true. Você vai precisar ler artigos, você vai precisar ler notícias, livros de coisas que você talvez não seja tão fluente, não sei, não conheça tanto, não goste tanto, mas para você adquirir os vocabulários, para no momento em que aquela situação ou sobre aquele tema acontecer ali, né, tiver uma conversa sobre isso, você ter vocabulários para falar sobre isso e não ficar só no básico, yes, I think so. Não, você vai ter vocabulários para falar, não, eu não gosto disso, mas é porque disso, isso, isso, isso. Você vai ter vocabulários para falar sobre isso e entender o que a pessoa também está falando. Então, a partir do B2, a gente deixa de ler apenas o que a gente gosta, assim como no português, né? A gente não lê só o que a gente gosta. Se você está lendo só o que você gosta, você precisa sair da sua bolha, tá? A gente precisa sair um pouco da nossa bolha para ler coisas que a gente não é acostumado, para a gente entender um pouco mais sobre o mundo, e é a mesma coisa em outros idiomas, e para aprender vocabulários diferentes também. Quando a gente lê no português livros que a gente não está acostumado, a gente aprende palavras diferentes, a gente aprende expressões diferentes, porque sai da nossa bolha que a gente está acostumado. Então, no inglês vai ser a mesma coisa, se você quer aprender, puxar para aquele aprendizado. Então, você vai ler coisas que você não gosta tanto. Nível B2 para cima, eu diria que você pode ler qualquer livro, né? Alguns vão ser mais difíceis que outros, mas você já tem uma autonomia maior para você ler qualquer coisa. Então aí você já pode começar com uma fantasia, você já pode tentar ler uma coisa ali mais científica, já abre ali espaço para você ler outras coisas. O vídeo de hoje foi bem curto, porque eu quis ser bem sucinta no que eu estava falando, para vocês já chegarem, já colocarem em prática já a leitura. No começo, independente do seu nível, se você não é acostumado a ler, você vai ter dificuldade. É normal isso, você se sentir travado, sentir que está sendo forçado. Mas continue, porque a leitura, ela muda vidas. E assim, gente, não tem nada
mais gostoso do que você pegar um livro que ele foi escrito naquele idioma, foi escrito em inglês, por exemplo, e você ler ele no idioma original. Nossa, é maravilhoso. Porque, por mais que sejam excelentes as traduções que a gente vem tendo ali do inglês ou de outro idioma para o português, tem tradução que peca muito ainda. Então tem tradução que você perde um pouco ali o que o autor é, sabe, a essência dele. Então você ler no original, nossa, é uma coisa assim gratificante, tá? Gratificante. Se você já é nível B2 aí, busque os clássicos ingleses, né, em inglês, que é assim, eu acho que abre mente, sabe? Expande sua mente assim de uma forma maravilhosamente. Você lê um Shakespeare em inglês é uma experiência fenomenal, entendeu? Fenomenal, principalmente pela história de Shakespeare, pelo que ele fez pro inglês, sabe? Então, assim, leiam em outros idiomas. É legal, é divertido. Você tem experiência de ler livros que não chegaram no Brasil ainda ou que não vão vir ao Brasil. Isso é muito legal. Então, tem livros aí que eu li 2, 3 anos antes de vir ao Brasil. Então, quando chega no Brasil, eu já li este livro. Isso é super legal. É super legal de você ter essa experiência de poder ler coisas que não tem aqui ainda. Isso, como eu falei, isso vai para qualquer idioma que você esteja aprendendo, qualquer que seja o idioma que você esteja aprendendo. Comece a ler, comece devagar, com coisas mais curtas, mas vai aumentando o nível. Que eu juro pra vocês, tem 6 meses ainda pro final do ano, 5 meses pro final do ano. Até o final do ano, se você ler 2, 3 livros no outro idioma, você já vai chegar no final do ano com outra mente, assim, outra expansão de conteúdo, sabe? Você vai ter vocabulários muito maiores, vai ter muito mais facilidade para ler. Então, eu indico muito. E se você gostou desse vídeo, dessas dicas, não esqueça de deixar o seu like e nos vemos no próximo vídeo.